Pois é, a CGU demonstra no relatório que ela fraudou em 2024 um termo de adesão retroativamente a 2023. Bom, senhor presidente, caro relator, que aliás sempre faz um trabalho brilhante, e matou mais uma charada aqui nessa noite. As pessoas ficam se perguntando quando veem que o roubo explodiu durante o governo do Lula, como foi que começou, pelo menos a parte desses descontos associativos, durante o período do governo Bolsonaro, mesmo que a gente saiba que teve muita coisa antes do governo Bolsonaro e a corrupção no INSS já é de, lamentavelmente, décadas. Mas como no governo Lula, nunca aconteceu antes nos volumes que a gente viu. Mas o que a gente percebeu pelo trabalho do relator e pelos dados que a gente tem aqui é que, na verdade, durante o período de 2020, 2021, 2019 e 20 e 21, principalmente no que diz respeito ao Sindinap, houve essa explosão, apesar de coincidir durante o governo Bolsonaro, com a parceria que o Sindinap fez com o BMG. Nem toda a corrupção depende do governo para acontecer. E nesse caso aqui, o que a gente viu é que houve uma associação criminosa entre Sindinap e BMG nos empréstimos consignados. Porque a gente vê aqui, em janeiro, por exemplo, de 2020, houve 136 filiações no balcão do sindicato, 105 via BMG. Fevereiro, 228 no balcão, 626 BMG. Já foi 3 vezes mais via consignado. Depois, em março, 1.178 passou a 2.181. E aí foi subindo, a gente vê depois junho, 7 no balcão do sindicato, 2.002 via consignado do BMG. E aí a gente vê que, na verdade, quase todas as associações de sindicato, a imensa maioria acontecia por meio desse consignado feito no BMG, que acabava atrelando numa venda casada a associação sindicato. Então, a primeira pergunta que eu tenho a Tony, dou uma boa noite a ela, é como funcionava esse consentimento da pessoa? Havia uma cláusula no contrato do BMG em que ela assumia e não tinha... Eram letras pequenas que a pessoa não sabia que estava assinando e estava assinando a afiliação ao sindicato também? Como é que funcionava? Certamente que não. A pessoa ela tinha que assinar, como eu já disse aos senhores, uma ficha de associação, um termo de autorização de desconto, conforme o modelo do próprio INSS. Sabe o que acontece, Tônia? O problema é o seguinte, então por que tantas pessoas, apesar de toda essa ficha, 3 de cada 4 pessoas disseram que não tinham dado autorização nesses contratos com o BMG? De cada 4 pessoas que faziam, depois, eu tenho aqui, do Reclame Aqui, por exemplo, de Campo Largo, Paraná, uma reclamação, e a pessoa diz, esse valor me faz falta, pois depende do remédio. Manaus, Amazonas, R$ 37,68, depois do acordo com o BMG, do Sindinap. Sindicatos aposentados se passam por BMG para vender seguro. Uma pessoa do Rio de Janeiro e vários do Rio Grande do Sul, depois procuraram e disseram que acontecia a mesma coisa com o Sindinap. Como é que explicar isso? Como uma pessoa deu consentimento e depois disse que não autorizou? Eu também não sei dizer, Excelência. Não, mas uma coisa é não saber dizer para uma ou para duas, mas de cada 3 não saberem? É porque eu não... 75%? Se não era procuradora jurídica, eu imagino que as pessoas acionavam o sindicato. Como é que pode? Das ações judiciais ganhava-se 85% porque tinha comprovação de toda a documentação. Sabe como é que pode? É porque havia fraude. Não, aí que tá. Havia fraude. Então tá. Havia fraude porque a própria CGU demonstrou que havia termos de adesão inidôneos. E aí eu pergunto para Vossa Senhoria, quem é Ana Aparecida de Carvalho Santos? Como eu disse para alguém que perguntou, era uma funcionária do sindicato. Do sindicato e sua funcionária? Não, ela é funcionária do sindicato. Mas trabalhava contigo? No departamento jurídico. No departamento. Então trabalhava junto com você? Sim. Pois é, a CGU demonstra no relatório que ela fraudou em 2024 um termo de adesão retroativamente a 2023.
Como eu havia A senhora dito... tem conhecimento disso? Não, não tenho conhecimento disso e não acredito. A senhora aprova isso? Claro que não, claro que não. E não Mas concordo aconteceu. que tenha sido uma falsificação. Eu vou apurar para ver o que aconteceu. Mas o senhor não pode não concordar que não foi uma falsificação. Você tem os metadados demonstrados pela CGU. Como é que não concorda? Então, eu vou verificar Tá para ver o que é. Não, mas eu estou lhe mostrando. Não, eu não estou vendo, eu não sei Mas nem se eu o lhe que levo é. ali, leva ali a ela, por favor, ela pode ver. Se não viu até agora, até me causa surpresa que até agora eu não tenha visto. E é normal um sindicato ter adesão de menores? Não. Que eu saiba, não Sindicato existe. de aposentados? Que eu saiba, não tem E menor. sem autorização judicial? Que eu saiba, não tem menores. Felipe. Pois tem, a CGU demonstrou que pelo menos 24 menores, a senhora é procuradora jurídica de uma entidade, não tem conhecimento de que 24 menores de 18 anos assinaram adesão ao sindicato. Alfredo, relator, um sindicato de aposentados com 24 menores assinando, está aqui no relatório da CGU. Como pode? Eu não sei te responder, porque eu não tenho esses dados aqui, não adianta eu ler isso Leva agora. esses dados lá para ela também. Mas Já não... leva, daqui a pouco tem mais uma coisa aqui para eu falar, daqui a pouco leva o papel para você ter esses dados. Eu acho engraçado que a procuradora jurídica não tem esses dados. E aí é o seguinte, nós temos aqui o caso, que esse aqui é o sindicato do irmão do Lula. O irmão do Lula é membro da diretoria. Mas... a senhora é procuradora jurídica do sindicato. A CGU informa que não foi dito ao INSS, na hora do ACT, de que havia um irmão de detentor de cargo público na diretoria do sindicato. Como a senhora deixou, como consultora jurídica, que o Sindinap informasse ao INSS que não tinha parente do presidente da República na direção? Como a senhora permitiu que isso acontecesse? A senhora é procuradora jurídica do sindicato e esse documento aqui, que foi assinado pelo Milton Cavallo, presidente da entidade, diz que José Ferreira da Silva, a senhora sabe quem é? Quem é José Ferreira da Silva? O Frei Chico. Frei Chico, irmão do Lula. Está assinado aqui que não tem ninguém com parentesco com o presidente da República. Como a senhora deixou passar um negócio desse? A senhora orientou? Não. Não orientou, mas deixou passar. Tinha ciência? Não, porque como eu disse, eu sou assessora jurídica e eu não tomo as decisões pelo sindicato. A deputada Bia Kiss perguntou, mas eu vou repetir a pergunta. A Pellegrini Galletti tem quantos clientes além do Sindinap? Tem vários clientes. Quantos? Não sei. Não, quantos? Mais de um, mais de dois, mais de 10, mais de 15? Não sei. Não, mas é sua empresa? Não, não é minha empresa. De quem é o escritório do Carlos e da Pellegrino. Eu vou pedir para eles a documentação e vou apresentar para os senhores. Mas a senhora não tem ideia se é mais de 10, mais de 20? Não, não tenho. Sabe o que é, senhor presidente? Isso aqui, mais uma vez, repete a questão da ligação familiar, como o senhor mostrou aqui. Aí está o irmão do Lula ainda envolvido, mais a questão familiar. E vem o filho do Lula por aí também. Mas nesse caso, está a Tônia aqui com toda a parentada ganhando. Ela nem sabia que a prima ganhava mais do que ela. Pelo menos diz aqui que não sabia. Demonstrou surpresa. Olha, é muita sacanagem que a gente está vendo aqui. Eu fico muito chateado, realmente, com o que a gente vê acontecendo com o pobre do aposentado gaúcho, com todos aqueles que sofreram nas mãos de tantas entidades falcatruas, inclusive do Sindinap, que diz que é sério, mas na verdade realizou muita falcatrua. Porque durante o período que era do governo Bolsonaro, fez via BMG. A gente está vendo aqui que não depende de governo necessariamente para fazer ato de corrupção. Agora, durante o período do Lula, mandou mais de 120 mil associados e aqui a Tônia disse que não conhece esses números da CGU. Até eu queria perguntar, Tônia, a senhora está desconfiando dos dados dos relatórios da CGU, porque por algumas vezes a senhora disse que eles não conferem. É isso mesmo? É isso. Não conferem. Exato. Então a CGU, mais uma coisa por terra, diz que a CGU, que o governo Lula descobriu e mandou investigar, mas a própria Tônia do sindicato, que aliás denunciou o esquema em 2023, por que voltou atrás em 2024 da denúncia feita? Eu nunca voltei atrás na denúncia. O Lupe disse aqui que voltou atrás. Nunca voltei o ministro atrás. Lupe, bom, o ministro Lupe cansado de mentir, agora pode ser que os dois estão falando diferente, mas a senhora em 2023 disse uma coisa, que tinha as coisas, e em 2024 disse, não, teve uma auditoria, tá tudo certo.
Eu posso falar em relação a isso? Sim. Em 2023, eu fiz a denúncia, conforme já expliquei aqui, dos problemas que estávamos vendo. Em 2024, o que eu fiz foi levar ao Conselho uma auditoria que tinha sido feita no sindicato, dando resposta e a assertividade de toda a documentação dos associados. Isso nada tem a ver com desdizer o que eu disse em 2023. Olha, senhor presidente, mais uma narrativa cai por terra, de que o Lula descobriu, mandou investigar, até a entidade do sindicato para se defender aqui, a representante está dizendo, não, a CGU está errada. Então, quem está certo, afinal de contas? É porque a CGU fez o trabalho técnico, correto. Só que o Lula e o irmão do Lula e o Sindinap se associou aos bancos, inclusive, nesse caso ao BMG, para roubar do pobre aposentado. Então, senhor presidente, esse é o resumo, aqui ficou claro pela nossa inquirição. Parabéns ao relator, que está fazendo um excelente trabalho, e vamos até o fim, senhora Tônia, para chegar aqui aos ladrões aposentados. Eu lamento muito que uma pessoa, foi dito, com o seu currículo, esteja envolvida nisso aí, mas currículo não é salvo-conduto para cometer crime. Obrigado, senhor presidente.